Você já passou por aquele momento clássico de madrugada em que está trocando de canal sem realmente procurar nada específico e de repente encontra uma cena tão diferente, tão estranha que você não consegue tirar o olho da televisão? A imagem meio amarelada, uma música do Oriente Médio tocando ao fundo, mãos exibindo anéis enormes, alianças, colares ou até tapetes persas, tudo em uma vibe meio bizarra, curiosa e bastante hipnótica. Hoje, a gente vai entrar nesse universo dos programas de venda de joias, entender como eles surgiram, por que fizeram tanto sucesso, quem eram as pessoas por trás das câmeras e como um deles acabou envolvido em um caso policial bem inacreditável. Essa história inteira começa com um cara chamado Massoud Jafari, um iraniano que passou 10 anos nos Estados Unidos trabalhando com tapetes persas e que chegou no Brasil acreditando que conseguiria seguir a mesma carreira. Ao chegar em Curitiba, ele organizou um leilão de tapetes em um clube árabe, e o resultado foi que apareceram 3 pessoas. Sim, apenas 3. E esse era o tipo de fracasso que poderia fazer ele desistir. Mas aí, num dia qualquer, assistindo televisão quase de madrugada, ele se depara com um programa vendendo quadros. Ao ver esse conceito de vendas acontecendo pela televisão, surge um pensamento na cabeça dele. Se o cliente não vai ao leilão, por que o leilão não vai até o cliente? E com essa ideia em mente, ele aluga um estúdio, coloca uma câmera e começa a transmitir esses leilões, que ele tentou fazer de maneira tradicional e que não havia dado certo, em alguns canais de TV local. Essa ideia dá certo e os tapetes começam a vender, em um ritmo devagar, mas eles vendem. Até que em determinado dia, um cliente liga e pergunta se ele não tinha uma joia para presentear a esposa. Então eles escolheram uma joia para colocar no ar, explicaram como ela era, mostraram todos os detalhes e características, e ao fazer isso, eles perceberam que a joia, sendo apresentada na TV, vendeu muito naquele dia. A partir desse momento, nasce o medalhão persa, em 1995. Uma ideia quase acidental que cresceria muito mais do que qualquer um imaginava. O medalhão persa começa pequeno, mas rapidamente se torna uma operação gigantesca. Lá em Curitiba, a empresa passa a ter cerca de 2 ou 3 estúdios funcionando diariamente, mais de 100 funcionários trabalhando só para o programa, viagens constantes para buscar pedras e peças em países como Dubai, Tailândia, Índia e o Sri Lanka, clientes fixos que ligavam toda a noite e um fluxo de vendas tão grande que o faturamento anual chegava na casa dos 2 milhões. Tudo isso com um detalhe importante. Diferente de outros exemplos da TV, como o Shoptime e a Polishop, que inclusive podem se tornar temas aqui no canal, e que tinham um ritmo frenético e uma comunicação bem varejista, o medalhão persa tinha um ritmo próprio, muito mais cadenciado, e isso se tornaria uma das principais marcas desse programa. A estética do medalhão persa é uma das coisas mais marcantes do underground da TV brasileira. Não era um programa bonito no sentido moderno, mas era tão diferente que não tinha como ignorar. A imagem era meio amarelada, a iluminação era suave, o cenário parecia uma mistura de joalheria antiga com um escritório de advocacia dos anos 90. De fundo tinha uma trilha sonora tocando sem parar, com aquele clima solene, meio místico, e claro, as mãos. As joias nunca estavam expostas em manequins ou suportes estáticos, eram exibidas por mãos de apresentadoras que giravam devagar, aproximavam do rosto, colocavam na orelha, mostravam o brilho do ângulo certo e interagiam com a peça utilizando seus dedos.
A ideia era passar a sensação de que a gente estava sendo atendido em uma joalheria, e com esse mix meio maluco de características, muita gente assistia a esse tipo de programa, mesmo sem ter a intenção de comprar nada. Talvez você não se lembre de uma das coisas mais fascinantes que esse tipo de programa tinha, que era de fato o ato de comprar ao vivo. As joias acima de R$ 10.000 geralmente não contavam com o preço sendo exposto na tela. Se você quisesse saber o preço, você tinha que ligar e falar com um atendente. E quando você ligava, acabava descobrindo uma outra peculiaridade. O preço era totalmente negociável. Por exemplo, o atendente dizia que o valor de determinada joia era de 5 parcelas de R$ 2.400. E a partir daí, o cliente costumava pechinchar, pedia desconto ou até negociava mais parcelas. Era um formato meio leilão, meio feira do rolo e meio joalheria, tudo acontecendo ao vivo, enquanto o programa não parava de ser transmitido para o Brasil inteiro. O sucesso foi tão grande que vários ex-funcionários e concorrentes começaram a criar suas próprias versões desse formato. E Curitiba se tornou um epicentro nacional desses leilões televisivos. Do mesmo lugar, surgem outros exemplos como o 1001 Noites, o TV Shopping, o Joias VIP e uma série de outros programas menores que apareciam tanto em canais regionais quanto em TVs por assinatura. Para se ter uma ideia, o 1001 Noites ficou tão grande que chegou a ter um canal de TV 24 horas na Sky, só mostrando joias o dia todo. Só que o que mais me surpreende em toda essa história é que enquanto eu estava fazendo a pesquisa para produzir esse vídeo, eu descobri que em 2025, essa indústria acabou aparecendo nos noticiários de todo o Brasil. O contexto é o seguinte: em Ribeirão Preto, uma família teve cerca de 300 joias e 8 relógios Rolex roubados por uma quadrilha. O prejuízo desses itens somados chegava na casa dos milhões. Só que o mais maluco é que meses depois, uma dessas vítimas, que costumava assistir programas de joia na TV, liga à televisão e se depara com uma de suas joias que havia sido roubada, sendo vendida ao vivo no programa 1001 Noites. E não parou por aí, pois ela continuou assistindo e reparando que a maior parte dos itens que haviam sido roubados dela estavam aparecendo de maneira frequente nesse leilão específico. Bom pontuar que aqui eu não estou falando do medalhão persa, foi no 1001 Noites. Ao sacar que alguma coisa estava errada, a vítima decidiu fazer um teste. Ela ligou para o programa, comprou as joias e pediu para entregar em sua casa. Pouco tempo depois, ela recebeu os produtos com nota fiscal e confirmou que, de fato, eram as suas joias que haviam sido roubadas. A partir daí, a polícia conseguiu investigar e descobrir que as joias roubadas foram vendidas por meio de um receptor chamado Diego Ouro e posteriormente elas foram revendidas para o empresário Haig Hovspian. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas o que importa é que esse empresário repassou essas joias que ele coletou com um receptor chamado Diego Ouro para o programa 1001 Noites, que na época era apresentado por Paulo César Caluf. Ou seja, havia um esquema criminoso que, por uma coincidência, foi desmantelado pela própria vítima. Com isso, tanto o receptor quanto o empresário foram presos, e o Caluf supostamente passou a ser procurado pela polícia. É uma doideira sem tamanho que me deixou de queixo caído enquanto eu preparava esse roteiro. Eu não imaginava que teria um caso tão recente, desse ano, relacionado a esse tipo de programa. O medalhão persa permanece vivo até hoje e conseguiu se atualizar sem perder a sua essência. Eu fiquei muito surpreso que hoje eles têm um canal oficial do YouTube que transmite o programa ao vivo e online praticamente todos os dias, e é muito doido pois o formato é basicamente o mesmo que a gente via nos anos 80 e 2000. Eu senti uma nostalgia braba vendo alguns itens sendo leiloados, e isso prova que,
Por mais maluco que possa parecer esse formato, ele de fato funciona. E vale mencionar que eles também contam com uma loja virtual completa, que preserva exatamente essa mesma estética de sempre. Sim, o visual ainda é aquele, apresentadoras girando os produtos bem devagar, bastante informação na tela e muitas explicações longas, calmas e detalhadas sobre as pedras preciosas. Eu não fazia ideia que o programa ainda existia dessa forma, mas assistir isso no YouTube hoje em dia é quase como acessar uma cápsula do tempo.